Bem-vindos a mais um Cultura Ilimitada, aqui é o Miguel. Gabriel Oliveira Cunha aqui. E hoje, nesse MesaCast, estamos com a presença ilustre de... Elber, tudo bem, pessoal? Aí, galera que tá assistindo aí a gente do Cultura Ilimitada. Não tem plateia, eu vi que tu tava procurando. É que assim, não... É mania só, porque às vezes a câmera... E não é ao vivo. Tá. No caso, tu pode olhar pra nós, a câmera grava... Tu pode, se tu quiser falar algo pro público, tu olha pra câmera, mas com a gente tu pode olhar direto pra gente. Beleza. E depois dessa introdução maluca aqui, estamos com o Elber aqui, ele tem um empreendimento de jogos de tabuleiro, é assim que fala? Isso mesmo, os board gamers. Board games, nós vamos falar com ele sobre essa cultura de board games e sobre como é ter uma empresa De board games. ou uma startup, talvez? De board games. De board games, tá bom? Depois da vinheta, vai! Cultura Ilimitada. Voltamos da vinheta, depois desse silêncio constrangedor que a gente fica esperando a vinheta passar. Só falta a música de elevador, tá ligado? Exatamente. Elber, o que acontece? Eu te conheço há quantos anos? Ah, cara... 2000 e... A gente foi do colégio, a gente era do mesmo colégio. Sim. A gente nunca foi da mesma turma. Não. 2001, 2, sei lá, por aí, nessa época. Vamos lá, cara, porque... Sei lá, é por aí. Por aí, 2000 e pouquinho. Acho que até antes, 99, devo te conhecer. Eu te conheço através de outros amigos e tal. A gente fez parte da mesma turma. A gente teve o mesmo grupo, fez parte do mesmo grupo de teatro, né, de Mortal Kombat. A gente teve aqui já o Anderson Cage, né, o Anderson Sadi. Ele quis botar Sadi, ele pediu pra ser Sadi, né, que todo mundo chama ele de Anderson Cage. Na real, ele tava tentando superar a tua fase e tu quer Não, puxar ele a de gente volta. chamava ele de ladrão, ele. O primeiro apelido. Eu ainda chamo ele de... Galera mais antiga, o apelido dele é ladrão. Porque o primeiro evento dele, ele tava sem cosplay, mas ele tava com uma pistola. Ah, Então a gente brinca que era cosplay de ladrão e ficou. Por muitos anos. Mas, e depois o grupo de Mortal Kombat acabou e tal, cada um seguiu sua vida. E muitos anos depois fui falar contigo e fiquei sabendo que tu começou um empreendimento de board games. vamos falar jogo de tabuleiro? Jogo de tabuleiro? Jogo de É errado tabuleiro. falar jogo de tabuleiro? Ou seria uma tradução certa? Não, um jogo de tabuleiro é tranquilo, pode servir mesmo. Até a gente usa porque board game a gente fica afastando um pouco o público que não conhece, né? Sim. Fica elitizado, fica muito gourmet. Fica meio gourmet. Fica meio Essa nichado. ingletização das coisas que não precisam, entendeu? Exatamente, sim. a gente nicha muito, né? Daí- Não se fala mais videogame, é telejogo então. Mas Não sabia sei. que o primeiro videogame no Brasil É o telejogo? era traduzido. Não, e- A tradução era Da telejogo. Panasonic, eu acho. Acho que não Era um lembro. madeirão. É. Mas não é o assunto de hoje, mas a gente sempre gosta Jogo, é board games. de board games. Cara, eu vou te falar que board games, eu nunca fui um cara... Quando eu era muito criança, eu jogava Banco Todo Imobiliário, rolê, todo mundo da nossa geração, né? Exato. Porque as crianças mais novas, eu não sei. Exato, não, porque eu lembro que a sensação, pelo menos na minha rua, era assim, alguém tinha um jogo de tabuleiro, É. e aí a gente, tipo, de noite ia jogar na garagem da pessoa, entendeu? Sim. Tipo, era isso, tá? As noites de sábado era essa. E, claro que como o jogo era sempre o mesmo, não tinha essa cultura de ficar comprando novos, aí normalmente no meio do jogo começava a falar história de terror, sabe? O jogo ele era meio que só o motivo pra catalisar as pessoas. Sim. Sim, da hora. Sim, a gente quando era novo, a gente jogava muitos jogos, na verdade, o Banco Imobiliário, War, também bastante War, conhecido pela galera sim. aí. De muitas tretas. E muitas tretas. War de War. Só que demorava horas jogando também, né? O próprio Eu nunca RPG terminei um War, o sempre próprio- comecei. O próprio RPG é considerado jogo de... É? Sim. Eu achei que não Porque chegava. o que acontece? Board game é jogo de mesa, né? Aham. O jogo de mesa eu acho que seria a Faz melhor sentido. tradução, mas a gente... O jogo para jogo de tabuleiro. Sim. Mas o RPG, né, os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, Uno também é considerado um board game. Tudo né? isso aí, qualquer jogo Exatamente. físico, digamos assim, é considerado Uno jogo de é- tabuleiro. Jogos de mesa. Jogos de mesa, né? Porque vem Mas daí jogo ele de seria mesa. um jogo de carta, né? Exatamente, jogos de cartas são considerados jogos de mesa, porque não tem essa separação, né? Os board games não tem essa separação de card games, daí os card games Seria são subgênero mais... daí. Aí vem, exatamente, aí vem que tipo Magic, sabe? Aham. Magic, esses jogos que são chamados de card games, são esses jogos mais Yu-Gi-Oh! Sim. Sei lá, esses jogos mais... Pokémon. Pokémon. Cara, outra coisa também tá sofrendo com a ingletização desnecessária, porque as pessoas não falam mais jogos de cartas, elas falam TCG. TCG. TCG, Cara, verdade. que raiva, porque... Trading Card Game. Não, né? The Não é? Card Games. É The Card Game? É. É Trading? Eu achei que era Trading. Cara, me dá uma agonia, porque, tipo, às vezes até eu entender o que é isso.
É que isso é uma imposição de marca, né? Porque as marcas querem ficar internacionais, daí elas colocam na embalagem do produto esses nomes. Não? Isso é uma luta que a gente tem de popularizar os jogos de tabuleiro e esse é um tipo de barreira que aparece. Ou tu vai querer jogar um jogo de tabuleiro parecido com Uno ou War, ou tu vai querer jogar um board gamer que é parecido com tal. As pessoas se afastam por esse tipo de nomenclatura. TCG, o que é TCG, sabe? A pessoa, TCG. Quando eu entrei nesse mundo dos jogos de tabuleiro, eu comecei a entrar nesses grupos e eles mencionam várias nomenclaturas que eu não faço ideia. Kickstarter. O que é um Kickstarter? Pois é. Que porra de Kickstarter, tá ligado? Não sei se eu posso falar um Pode. Que porra é de Kickstarter, sabe? Daí eu tinha que pedir explicação. A minha terra a gente chamava de vaquinha. E aí, tipo, isso afasta um pouco pessoas novas, acho que é coisa de nerd, coisa de geek, coisa De galera trancada num quarto. essa galera que é tudo estranho, esquisito, que não sabe falar. Não que não tenha também. Não que não tenha, que normalmente o grande número é. Mas assim, tu acaba fechando, a gente tem que cuidar disso também, né? Porque se a gente quer pessoas que conheçam o nosso hobby, por exemplo, como os jogos de tabuleiro, a gente uma galera que joga, se reúne, e obviamente eles querem que o hobby deles seja identificado por outras pessoas, outros grupos e venha conhecer, e aí faz com que o negócio aumente, mais jogos venham pro Brasil, porque tem jogos que ficam só lá fora. Ou a gente produz os nossos, né? Ou a gente produz os nossos, que tem já a produção dos nossos jogos. E quanto mais tu populariza, melhor é pro hobby da galera, né? E esse tipo de termo acaba limitando. Tinha um lugar, cara, agora eu esqueci o nome, mas eu sabia. Eu acho que era Lendas. Lendes. Lens Club? É. Show. Eu estudei com o dono da Lendes Club. E- Ele era meu colega de faculdade. Eu acho que uma quinta por mês, eu não sei se fizeram isso até fechar, mas teve uma época que acontecia isso. Uma quinta por mês era a quinta do desenvolvedor. E aí tu podia ir lá e era games e board games, né? Era jogos e jogos de mesa. Então tinha uma galera lá que levava o seu pendrive pra te jogar e tinha uma galera que levava papelão e dele, tá ligado? Era muito foda. Porque quando tu pensa em jogos de tabuleiro, jogos de mesa, tu pensa em toda já com a arte pronta, aquela coisa. Mas não, era uma cartolina e vamos jogar ali. Mas eu não sei vocês, mas assim, eu, no meu tempo livre, quando era criança, eu cheguei a criar jogos de tabuleiro. Eu inventava, pegava uma cartolina, fazia as casinhas. Eu nunca fiz. Eu fiz. Eu já fiz. Inventava as regras. É que nem queria RPG. Nunca queria RPG? Pegava um RPG que tu conhecia e modificava ali pra ficar como tu queria. Eu e tô tal. fazendo um agora. Olha só. Mas eu nunca. Negocia com ele pra vender beleza. Mas eu cheguei a criar, assim, porque é aquela coisa, tu quer criar um jogo como tu quer, porque é que hoje em dia tem muita opção, né, de venda, né? Tem Também muita tem opção, muita 1 opção. bilhão de opções, tu quer do que tu quiser, né? Até de tema. Eu quero de terror, eu quero Exatamente. de tudo que é Agora tipo... que passou o Halloween aí, né? Eu Aham. tenho um jogo chamado Mansions of Madness, que é uma questão de mansão, tem que resolver um problema, investigar. E tem mecânicas de RPG muito interessantes. O tabuleiro vai se abrindo, os personagens têm suas características, inteligência e tal, agilidade. Aquele Zombicide também. Zombicide também. Que também cada personagem tem um perfilzinho. Se tu pensar, a evolução natural, né? Porque os jogos antigamente, né? E os jogos de tabuleiros eu acho que eles se incluem nisso. Eles eram de gêneros bem limitados. Tipo, esse é card game. Esse é de casinha, andar nas casinhas até chegar até o final. Esse é roleta. E daí tu pega que nem videogame. Esse é de corrida, esse é de luta. Hoje em dia tu pega jogos mesmo de videogame mesmo, esses RPG grandão, Elden Ring, outros assim, que eles misturam 1 bilhão de gêneros. Tem ação, tem aventura, tem RPG, tem investigação, tem até card game dentro do jogo, às vezes, conforme os jogos, assim. E o board game também, ele começa a misturar. O próprio board game tem o tabuleiro, tem as pecinhas, tem o card game, tem as trocas, tem a parte que é só de lábia também. Eu tenho N perguntas sobre isso, mas eu acho que a primeira, que o público não... Todo mundo querendo saber, como é que começou? Como é que veio essa tua paixão, os primeiros passos da startup? Fala aí pra gente. Sim. Pois bem, teve a época da pandemia e foi onde foi o boom dos jogos de tabuleiro, né? Eles cresceram mais de 100% no mercado e continuou crescendo. No mundo e hoje todo? em dia, não sei se no mundo inteiro, não... Ou No mundo todo. Me surpreende numa era digital, assim. A Galápagos, que é a principal editora aqui do Brasil, ela cresceu tanto que ela foi comprada até por uma outra empresa, eu não lembro direito o nome até. Empresa gringa. Empresa gringa. E ela cresceu, valorizou mais de 100%, enfim, depois da pandemia. Então, assim, foi na pandemia que basicamente eu comecei a procurar os jogos de tabuleiro modernos, que é basicamente o que eu trabalho hoje em dia.
que é ali os jogos que começaram a ser lançados depois dos anos 90 ali. Porque o War é mais antigo, o Uno, o próprio antigo, tinha o nome de Cancan também, né? Então, o xadrez, é antigo esses jogos. Os jogos modernos, então, depois dos anos 90 que eles começam. Na pandemia, então, eu comecei a pesquisar sobre esses jogos e me veio uma paixão, assim, de querer mostrar pra galera conhecer isso e tudo mais, até que, agora, esse ano, no início do ano, surgiu a oportunidade de trabalhar com jogos de tabuleiro, que era uma nova oportunidade que estava surgindo no mercado, que a Lens Club trabalhava com isso, que é o aluguel de jogos de tabuleiro. Ah, sim. Porque o que acontece? Os jogos de tabuleiro são um mercado muito caro, é um hobby muito caro. Uns homicides que você citou, hoje em dia a gente nem encontra, né, pra vender. Não tem. Se tu vai achar, provavelmente é usado e depende muito, porque, sério, é muito difícil de encontrar. Mas se tu for encontrar, é mais de R$1.000. Bom. Mas tem um lance de escassez, de ser Tem um lance de limitado. escassez. Lançou tantas unidades, quem comprou. E acaba subindo o preço, às vezes a galera... Enfim, Nossa, tem uma é discussão. bem mais caro do que um jogo digital de videogame. Exatamente, então, tipo... Triplo. exatamente. Um triplo de um lançamento, né? É um hobby muito caro. Então, o que é o aluguel de jogos de tabuleiro? Tu pega um valor, porque de qualquer forma tu não vai, diferente do videogame, tu tá ali, ligou, jogou. Só que jogos de tabuleiro geralmente tem que ter uma galera pra jogar, né? Sim. Então tem que reunir a galera. Então tu não vai jogar toda hora. O aluguel dos jogos de tabuleiro surge dessa forma. Então tu paga um valor assim, vamos supor, uns homicides, tu paga uns R$45 ali. E aí tu usufrui da experiência de jogar um jogo por 7 dias. Mas geralmente é uma semana, um mês. Assim, que a pessoa É uma faz. semana. A gente trabalha com uma semana, não tem outra. Às vezes tem uns que trabalham Outros com 4, períodos de tempo. tem uns que trabalham 4 dias, um dia. A gente trabalha por uma semana. E é isso, tem essa experiência de poder pagar muito menos por um jogo que tu quer muito jogar e usufruir dessa experiência, né? No momento que tu consegue. E tu também não precisa se preocupar em manter aquele jogo fisicamente Exatamente. utilizável, tá ligado? Exatamente. Porque tem a questão de manutenção, eu não sei Porque é vocês, papel. mas os meus jogos de tabuleiro ao longo dos anos foi se perdendo peça ali, peça cá. isso. Eu lembro de jogar jogo de xadrez que cada peça já era um boneco diferente. Uma peça era um pônei, do Maneiro Pônei, a outra era um outro boneco, vai trocando. Mas sabe uma coisa que não se perde e é muito fácil as pessoas terem? A vontade de apertar o botão do like. Né. Essa aí as pessoas não podem Elas perder. precisam achar e aí aperta o like no Encontrar vídeo. E apertar o like. Lembra de comentar também. Comenta, deixe seu comentário, fale que jogos de tabuleiro você jogava ou você joga até hoje. É. Tá bom? E também agradecendo a Ipanema Comunitária, a rádio, Que cedeu por um valor espaço. muito baixo o local para nós fazermos a nossa gravação deste MesaCast. Link deles está na postagem. Aham. Continuando com o Elber. Show. Então é isso, né? Os jogos de tabuleiro 7 dias ali, tu aluga por um valor muito menor e a galera usufrui desses jogos aí. E sobre a questão de que tu mencionou, vamos perdendo peças e tudo mais, a gente trabalha com cálculo, obviamente, de quanto tempo esse jogo relativamente duraria sendo utilizado. Então a gente tem um cálculo, vai embutido no aluguel, então é bem um sistema de empresa mesmo, a gente tem todo um cálculo sobre a precificação de nossos produtos, né? Tinha uma empresa que ela infelizmente teve que fechar com a enchente, era ali na... esqueci o nome. Na Bairro Floresta. É, ali, na Bairro Floresta. É a Lens Club. É a Lens- Club, a Lens, ela viu tá. um físico ali. É, porque antes disso ela era ali na frente da Opinião, né? Isso. Tá, então eu pensei que era lugar diferente, mas não, é a Lens. Isso, é a mesma. A Lentes fechou, mas eu acho que o dono da Lentes, eu esqueci o nome dele. William. Christian? William. Acho que é William Christian. Enfim. É o William. Tá, sei. O nome dele eu não sei, mas Ele ainda faz aluguel de jogos de tabuleiro. Eu vejo ele fazendo vídeo sobre isso ainda. Cara, o que acontece? O William é basicamente o meu mentor. Ah. Olha só. Eu estudei com ele. Exatamente. Ele era meu colega na faculdade de jogos digitais, na Unicinos. Faculdade que eu lá fez? Eu fiz a faculdade. um semestre Eu de também. jogos digitais da Unicinos e parei por motivos pessoais, enfim. O William, ele continuou, eu não sei até quando ele se formou, eu acho. Na verdade, Ele é meu o que colega. eu sei do William é que exatamente ele começou, fez os jogos e tal, ele trabalhou com programação também, mas não era isso que trazia felicidade pra ele, ele viu que os jogos de tabuleiro seriam uma boa oportunidade. Eu acho que é por isso que tu participou dos games e do design, né, que falou lá Sim. de fazer os jogos e eletrônicos e o físico. Isso. Talvez por causa dessa questão. Ele tava se física encontrando ainda. também. Provavelmente, né? É, porque isso faz tempo. Então, e aí ele agora ele faz mentorado para as empresas de aluguel de jogos de tabuleiro. Né? Virou coach. Ele vira um tipo de Virou coach, coach. exatamente. Mas a Lens, que não existe fisicamente, vai virar um sistema
tipo iFood, vamos supor. O que acontece? Tu vai ter no celular acesso a empresas que trabalham na tua cidade com esse negócio. Então lá tu vai poder pedir pelo sistema o jogo que tu quer, vai poder... Aí tu vê a empresa que tá tendo aquele jogo pra tu pegar. Tá tendo aquele jogo, ou que é mais próximo de ti. Deve ter hype, né? Tipo assim, o jogo de Game of Thrones, que eu sei que existe o jogo de Game of Thrones. Quando a inclusive série lançou. tá em alta, deve... Eles lançou agora um do Senhor dos Anéis também, tava há pouco tempo aí com uma... Enquanto o pessoal Do achou que Anéis do Poder? enquanto o pessoal achou que a lançou série ia ser agora. boa... Porque eu gostei da série, mas a Maria não gostou. Só vejo falando mal. Acontece. Mas é isso, tipo, agora ele tá com esse mentorado aí. Mas é uma baita ideia, ele tá querendo conectar as outras empresas que trabalham com isso também e todo mundo receber em casa. Exatamente. Eu falei no início, mas tu não falou até agora de novo. O nome da tua empresa? É Sapo Balseiro, aluguel de jogos de tabuleiro. Uhum. Isso. Da onde surgiu o nome, né? O nome é interessante, o nome é de um jogo. Na verdade, muita gente acha que é outra. Tem tem um significado mais complexo, mas não é simplesmente de um jogo. Porque na verdade tem uma cartinha num jogo que eu gosto muito, se chama Everdell, que se chama Sapo Balseiro, é uma carta que chama Sapo Balseiro. E quando tava tendo a época ali das enchentes, que a gente viveu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, a gente ajudava as pessoas muito em barcos, né? Né? E aí eu peguei também esse gancho pra ser o Sapo Balseiro, então ele é uma figura que ele leva jogos de tabuleiro para as pessoas conhecer os jogos de tabuleiro através de uma balsa, né? Ai, que legal. Filosofia bonita. É, Fofinho. Eu ouvi sapo balseiro, eu pensei que era sapo bolseiro, tá ligado? Aí, tipo, em referência ao Senhor dos Anéis, né? Eu entendi que é balseiro. Sapo bolseiro. Ah, legal, bom, nome bacana mesmo. Não sei se eu posso falar isso agora, mas é uma curiosidade. Não teria outro momento pra falar isso, eu acho, talvez. Eu gostava de Yu-Gi-Oh! Né? Na época todo mundo gostava de Yu-Gi-Oh! Aquele hype do desenho animado, que tu comprava um deck de 50 cartas por 5 pila. Que era aquelas cartas brilhantes. Até aquele cara lá, o da Band lá. Quem falou que era do diabo? É, até ele gostava de Yu-Gi-Oh! Não. Quem não teve um parente que chamou o Yu-Gi-Oh! Do da diabo voz. não viveu isso aí, sabe? Não é possível. Não, e eu tinha um deck de cartas brilhantes, só com artes diferentes. Era tão pirata que as artes eram As diferentes. artes eram diferentes. Adorava. Eu tinha uma carta que eu guardei por muitos anos até perder ela. Eu acho que eu tenho ainda essa carta. Que era o dragão branco de olhos azuis, só que era uma outra arte, era outro desenho dele, assim, e grupo dinossauro. Porque sim. Adorava. Tá certo. Mas hoje em dia não deve ter muito pirateamento desses tipos de jogos, assim, porque a saída deve ser muito mais nichado do que antigamente, eu acredito eu. Pois Tirando é. aquelas coisas, tipo, tem os jogos de bazar, que tu acha em tudo que é xadrez, que tu acha em tudo que é bazar, né? Mas os jogos que tu trabalha não são jogos de bazar, é jogo de nicho, é esses de propriedade intelectual mais cara, Sim. ou que tem umas mecânicas muito original, assim, Sim. diferentão, assim. Tu consegue pensar em algum, assim, desses jogos mais sai, assim, atualmente? Geralmente jogos que a gente chama party games, né? Jogos de festa. De festa. Né? Então os jogos divertidos são rápidos. Eles geralmente saem mais, né? Dentro de uma questão muito interessante de piratear, né? E existe jogos que são pirateados, existem bastante na verdade, e tu encontra em coisas como Shopee, AliExpress. Então às vezes tu encontra um jogo que, sei lá, aqui no Brasil é 80, 90 conto, que é esse jogo party game assim. Aí tu encontra por 20 pila, 16 Mas o cara que conto. pega a mesma mecânica do famoso, modifica Não, um ele pouquinho. realmente Ele pega o jogo, ele copia o mesmo jogo. copia o mesmo jogo e te manda. Mas sabe o que eu vou até te colocar uma questão boa. Eu vou te colocar essa coisa de pirateamento. Porque eu tenho uma filosofia pra videogame, por exemplo. Pra jogos e filmes. Não pago por nada que eu possa baixar. Não porque eu sou a favor da pirataria, porque é muito caro. É muita coisa, é muito Sim, caro. Sim. Se eu tivesse grana mesmo, eu pagava. No momento que tu fala não pago por nada que eu possa baixar, tu tá extremamente a favor da pirataria. Não, eu tô a favor, porque eu tô a favor da pirataria porque não pode pagar. Porque eu não tenho grana pra pagar essas coisas, é muito caro, tá ligado? E daí eu prefiro... E é que tá, sobre jogos de carta, por exemplo. Eu vejo que muitas pessoas defendem que é tão caro essas cartinhas, e se tu quer mesmo brincar, se divertir, que não é errado tu imprimir, não tô falando de vender, tu pegar as cartinhas e tu mesmo imprimir. Imprime, recorta e joga. Tu pode estar jogando. Tem gente que faz, Eu não tem sou gente que obrigado a comprar por R$1.000 uma carta que é só pra bem brincar, tá ligado? Porque no fim é uma brincadeira o negócio. E daí comprar um negócio que às vezes é raro, é escasso, é muito caro, entendeu? Tipo, tu tá dando uma... É isso que eu falo.
isso que tu faz é uma forma de deixar o troço a um preço acessível. Mais acessível. Sim. O que acontece, por exemplo, pra minha empresa é inviável eu comprar algo pirata pra fornecer pros meus clientes. É até, tipo, antiético e passivo de processo, né? Ah, Porque eu tô com uma coisa que eu tenho que ter nota fiscal e mostrar que o negócio é original. sim. Pirata eu sou uma empresa, então tipo, Sim. eu tenho que trabalhar como uma empresa. Sim. Mostrar credibilidade e tudo mais. Imagina, tu chega lá com um jogo que tem umas peças que são mais construídas e tu chega com um negócio mal feito, o cliente nitidamente vai notar. E tem Sim. uns clientes que notam mesmo, são gente que são mais hardcore do Aham. board game, vão notar, poxa, isso aqui tá... Então assim, eu trabalho com Esse credibilidade. bonequinho não é dessa cor! exatamente. Como teu Nesse público, sentido, teu público deve ser muito mais seleto, eu chuto. atualmente sim. Né? Atualmente sim. Tipo, que até porque, mesmo que tu tenha um preço acessível e tal, eu chuto que ainda o público, sei lá, do videogame deve ser maior do que o board game ainda, entendeu? Ah, total. Então, assim, ele ainda é mais nichado e Sim, tal. total. O que acontece? A gente quer diversificar um pouco isso, né? Então eu apresento pra muita gente que não conhece os jogos de tabuleiro. Por isso que a gente tem eventos, inclusive. A gente faz parcerias com locais, como cafeterias, bares, em que a gente vai com nossos jogos de tabuleiro lá, jogos de festa, de carta e tal. E apresenta pra galera conhecer, né? Às vezes eles pagam um valor de ingresso, mas é um valor pequeno, 10 pila, 15 pila, que daí tu consegue acessar todos os jogos ali e ainda vou te explicar como é que eles são jogados. Então, assim, muita gente acaba conhecendo através desses eventos. E o que fica também legal a gente popularizar esse hobby, porque as pessoas têm medo do complexo. Ai, é muito complexo, muito difícil, eu sei jogar Uno, e aí o resto pra mim é muito... Isso é uma barreira minha de board game um pouco, porque num videogame eu não preciso entender, porque como o videogame faz muita coisa automática, Sim. mesmo que eu não preciso entender tudo que ele faz, eu preciso saber o que o meu personagem faz. Ele anda e atira, aqui ó, isso aqui. As outras mecânicas eu não preciso entender. Agora, num board game, tu tem que fazer tudo, toda a mecânica, todos os cálculos, toda essa parte, entendeu? E isso... Talvez preguiça, não sei se é preguiça, é um pouco de preguiça hoje em dia, mas porque, né, tudo te condiciona a ficar um pouco mais preguiçoso, né? Exato. Isso eu considero uma barreira pra mim, assim, às vezes, de, Sim. tipo, Realmente jogar com os outros, ok, agora eu aprender um novo pra jogar com todo mundo, eu vou ter que aprender, estar todo mundo, convencer que é legal. Isso dá uma... Tu passa por isso, até pra convencer as pessoas a jogar e tal, tem Sim, muita com certeza. reclamação. Com certeza passa, geralmente é melhor eu jogar junto ali, mas assim, quando a gente tô no evento, a galera tá meio... que quer ver, ele já tá mais acessível, né? Tá abraçando a ideia. Tá abraçando Se a foi até ideia. lá também, né? Se for até lá, tá abraçando a ideia, entende? Então, essa barreira, assim, eu vejo mais em quem eu tô querendo apresentar que não conhece e é mais por familiares ou amigos, e aí eu vejo essa barreira aí. Mas como é meu amigo também, Sim. vai estar mais acessível. Às vezes a pessoa também não é do público-alvo, né? Às vezes, talvez, né... Tu falou dos Party Festas, que é aqueles Party Festas, Party Party Games, Games, isso. desculpa. Que é aqueles jogos que eles são mais rápidos e mais simples, porque ele tem a dinâmica de estar no meio do fuzuê ali, o pessoal tá querendo se divertir, às vezes é até jogo de viradinha, acho que dá pra considerar, né? Mas também a gente tem aquela outra faceta que são jogos um pouco mais complexos, né? Que são jogos que tem mais regras, tu não pode simplesmente jogar o dado e achar que vai jogar sozinho. Sim, sim. O que tu acha que esse tipo de jogo, quando ele começa a ficar muito complexo, ele começa a disputar, querendo ou não, com um jogo eletrônico? Tu acha que em algum momento as pessoas vão começar, ou já ocorreu, de parar de jogar esses jogos que não tem o objetivo de interação tão grande quanto um party game pra começar a jogar um jogo eletrônico? Assim, eu não tenho essa ousadia ou esse pensamento de querer competir assim com jogos os videogames, né? Mas eu sou uma figura que, tipo, não jogo mais jogos de videogame. É muito raro eu jogar, tá? Eu jogo mais jogos de tabuleiro do que jogos de videogame. Mas Tem que não, dar um exemplo. não foi os exemplos que eu Não, tu jogava. tem que dar um exemplo de jogar. Ah, não, sim. Mas eu não vejo nada. Tem gente que joga mais jogos de videogame e usa os jogos de tabuleiro como uma forma de interagir com os outros, né? Até porque a o gente videogame, quer- ele se tornou cada vez uma coisa mais solitária, né? Uma coisa... A gente quer, um tema Cara, que a gente quer gravar, e faz tempo que a gente até tá se enrolando pra gravar esse tema, que é a morte do multiplayer. Do multiplayer Local. presencial. Local. Porque lembra, tu vai lembrar, a gente quando era criança, a gente jogava... Mais Desculpa. devagar. A gente quando era criança, a gente jogava Mario Party no Mera... Chegou a jogar esse daí? Acho que O foi. Mario... Eu lembro do Mario Party, não sei se tu tava nas festas do Mario Party. Tá, eu sempre tava nas festas. Que era 64. Não, que a gente botava 64, 4 controles jogando Mario Party, Sim, ou sim. jogo de luta. Luta livre do 64, dá pra botar os 4 tá. Todo mundo junto na sala, morreu, passa o controle, e se divertia, ria. Hoje em dia é o cara sozinho, com fone de ouvido, xingando os outros no LoL, no Fortnite. Então, isso é uma perspectiva interessante, né? Porque já saiu pesquisas falando tanto pra fora quanto pra aqui,
que aumentou muito a questão da solitude, se sentir solitário, E né? eles não lançam, eles já lançam o jogo, o multiplayer é só online, não tem opção de local. O teu amigo, não pode, tu pode chamar o teu amigo, ele tem que levar o teu videogame dele, uma TV pra ele ficar do outro lado com o fone. Sim, isso a gente entra naquelas questões de quanto tá mais solitário, né? E quanto as nossas interações que estão ficando cada vez mais online, elas são pouco significativas, né? Sim. E pouco nos conecta com os outros. E a gente se torna cada vez mais frios, querendo ou não. Então a gente vê aquelas questões de, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito ódio realmente na internet, né? Porque é muito mais fácil tu falar na internet, atrás de um PC ou de um celular, do que falar pessoalmente pra alguém. É muito mais fácil tu não ter empatia se tu não tá vendo a pessoa. Exatamente, então isso também é uma coisa que eu venho indo contra, confrontando, trazendo os jogos de tabuleiro, porque eu busco essa interação. Os meus eventos, por exemplo, tu não vai ter uma mesa com teus amigos ali, só tu vai jogar os meus jogos. Eu vou te botar a jogar com outra galera que nem te conhece. Sim. Então tu vai ter que conhecer o diferente e como é que o outro se expressa, porque tu vive uma sociedade onde tem muitas pessoas e Agora tu falou, me veio a dúvida. E nesses eventos onde tu começa a gerir essas pessoas e tal, e é muita gente diferente, Sim, e a gente tem essa última coisa que tu falou também, que as pessoas elas estão ficando mais frias por causa do mundo online. Tu já viu dar algum atrito, assim, que evoluiu talvez um pouco mais do que devia? por enquanto não, mas eu tenho essa expectativa de que eu veja. Eu quero! Tá louco pra... O celular tá Mas pronto pra gravar. Não é expectativa no sentido de euforia, mas expectativa de que eu espero que vá acontecer, porque é algo que tá Normal. presente no nosso dia a dia. Seres humanos, né? Seres humanos, exatamente, né? Cara, eu já vi alguma coisa de alguém pegar, não, tu deveria ter feito tal jogada e tal, não sei o quê, mas não que evoluiu, sabe? Mas só aquela discussãozinha de... Nem no até Uno. que amigos têm, sabe? No Uno, quando o cara bota a vara Aham, mais mas quatro. pra mim, não. Não, mas é complicado esse troço. Eu lembro que eu joguei uma vez com... A gente tava de galera, assim, tinha um casal, e o casal começou a Brigar entre eles. Eu acho que, olha, a vez que eu vi, a mais que eu vi, eu acho que foi um de casal. Cara, daí foi no final, acho que deve ter resolvido em casa o negócio. Porque... Ou dormiu no sofá, ou... Mas sério. o papo tá muito bom, mas estamos encerrando nosso tempo aqui, então muito obrigado pela sua presença. Só fala de novo a tua rede social, da tua empresa, da tua loja. Então tá, se você quer nos acompanhar, então é só botar lá Sapo Balseiro no Instagram, em qualquer outras redes sociais você encontra como Sapo Balseiro. Tá? Então se tu quiser ir lá ver como é que é, ver o nosso acervo também, tem o site sapobalseiro.com.br, tem o sapobalseiro.acervodejogos.com.br, que tu já vai direto pro acervo de jogos. Dá uma conferida lá, vê se fica bem pra ti, ir lá pegar um jogo, que geralmente a gente trabalha com retirada, né? Então tu vai lá, marca com a gente, retira o jogo lá, ou manda um aplicativo lá retirar o jogo. Fica por 7 dias, se diverte, se precisar de ajuda pra instruções, tudo conta com a gente ali. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso Muito trabalho. bem. A gente agradece. Links do Elber no post. Tudo E no post. é isso. Obrigado. Até. Deixe seu like. Até o próximo vídeo Até a próxima e falou.